é, o útil ao agradável, né? Inclusive hoje, né? Agorinha, a gente já deu 2 partidas, né? A gente teve 2 atividades comemorativas aos 72 anos da Fundação da Divisão Feminina, né? Então saíram na vanguarda aí com Distrito Olinda, né? E aí o CAB desse mês, né? Não por coincidência, a gente vai juntar, né? A matéria que a gente vai estudar nas atividades comemorativas da DF, que saiu, né? Tem uma matéria exclusiva que é Revolução Humana, Início de uma Nova História, mas aí dentro do CAB a gente trouxe também um complemento para falar de Revolução Humana, né? Que é um trechinho de um Gosho. Então a gente vai conversar com vocês hoje sobre Revolução Humana, né, mas também vai trazer um complemento aí que pode ajudar vocês também, né, nas atividades da DF, na reunião de palestra, né, a gente conversar mais sobre esse tema, Revolução Humana, que eu acho, assim, que deve ser um dos temas que a gente mais já falou durante nossa prática, né, então, enfim, mesmo quem começou a praticar, né, mais adulto e tudo mais, Revolução Humana é um tema que a gente vive falando, vive conversando, sempre vem matéria, né? E aí, só um adendo aqui para eu não esquecer, essa matéria está no BS 2635, na revista 10, o complemento na revista 10, 210, ó, estou vendo ali o BS, tem Pernambuco aí nesse coração, viu, seu Pedro? Viu a gente aí? Tem Pernambuco aí. E também o Gosho, que a gente vai estudar, está no CEND, volume 2, né? Página 262. E aí, ó, para quem estava na outra reunião, eu vou me repetir um pouquinho aqui, mas vocês seguram a onda aí. Finjam que é a primeira vez que a gente vai conversar sobre isso. Antes de falar de Revolução Humana, né, eu queria falar com vocês sobre revolução, né? Então, Revolução Humana tem 2 partezinhas aí. E aí, a data do BS é o último, Val. Eu posso pegar, deixa eu ver aqui, Miss. 26/35, 27 de maio. É o último. É isso aí, ó, do seu Pedro. E aí, quando a gente fala de revolução, né, até botei aí o mapa, que revolução, né, assim, se a gente for pensar pelo lado histórico, pelo lado social, né? Quando a gente pensa em revolução, quando a gente estuda a revolução, né? A gente está falando daquelas revoluções, né? Que todo mundo aqui, quando foi para a escola lá, né? Eu sou bem ruim de história, confesso que eu faltava muita aula de história, porque eu ia estudar matemática, mas a gente ouviu falar de muitas revoluções, né? Revolução dos Guararapes, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tantas coisas, né? E aí, quando a gente olha por esse aspecto... a gente tem um historiador aqui, Dorival, chega, ele está rindo ali. Quando a gente olha por esse aspecto da sociedade, né, esse tipo de revolução que a gente, né, que eu citei para vocês aí, Revolução Industrial, Revolução Francesa, ela geralmente é vista como uma revolução assim, radical, é uma transformação radical, porque são pessoas, né, que estão lutando por alguma mudança, são pessoas que geralmente vêm sofrendo ao longo dos anos, sei lá, assim, vários exemplos, né? Discriminação, escravidão, né? A gente teve revolução aí escravista e tudo mais. Então, assim, quando a gente pensa nesse tipo de revolução, nesse aspecto da sociedade, né? Normalmente a gente lembra dessas revoluções que marcaram muito a nossa história, né? E que requisitavam, assim, transformação radical, né? Ou seja, numa mudança de estrutura política, a gente teve isso, por exemplo, na ditadura, né? Seja numa estrutura social, e aí eu lembrei agora da época lá no século XIX, né? 1882, da época da escravidão, né? Aí várias, econômica, cultural, tecnológica, né? Revolução industrial e tudo mais. Então, geralmente, quando a gente está olhando, né? Estudando, né? Revolução, a gente tem essa sensação que é uma mudança, assim, abrupta, uma mudança rápida, uma mudança radical, né? Assim, da gente realmente mudar o que a gente estava vivendo para a gente transformar, né? Em algum objetivo que a gente está lutando. E aí, uma outra questão que a gente tem em comum dessas revoluções sociais é que a gente está ali
pedindo, solicitando, brigando por alguma mudança externa. Né? Então, por exemplo, a gente está pedindo para que novas ou melhores leis sejam implementadas pelo governo federal, pelo governo estadual. A gente está brigando ali para que as pessoas tenham um entendimento diferente sobre, por exemplo, LGBTQI+, né, que são mudanças externas. Assim, eu estou pedindo para que outras pessoas, né, para que a sociedade como um todo venha, né, transformar, venha pensar diferente, né? Então, eu marquei aqui essas duas palavras quando a gente pensa em revolução, certo? Transformação radical e uma mudança externa. Só que aí a gente está falando aqui hoje de revolução humana, né? Quando a gente olha a revolução humana na perspectiva do budismo de Nichiren Daishonin, né? Essa mudança, né? Aí já está até marcadinho aqui. Essa mudança é uma mudança na condição de vida interior. É uma mudança na condição de vida de cada um de nós. Então, assim, se eu estou falando da minha revolução humana, eu não vou exigir, por exemplo, que o seu Pedro mude a condição de vida interior dele, porque eu não, entre aspas, né, que eu não estou pensando nele, por enquanto, né, mas eu estou pensando na minha revolução humana, né, cada um de nós aqui, e aí eu estava até falando no início, né, a gente já leu um bocado sobre revolução humana, já estudou, já dialogou, mas cada um aqui de nós está numa etapa de vida, né, está num processo de aprendizado, está num processo de revolução humana. E aí eu não posso exigir que a revolução humana do seu Luciano Pedro seja na mesma velocidade, por exemplo, né? Ou na mesma intensidade que a minha revolução humana. Até porque a gente não tem como medir isso, minha gente. Revolução humana, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, antes de dar spoiler, assim, não é um processo que vai acontecer da noite para o dia. Esse daí eu vou falar mais para frente, né? Mas o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente é isso. A gente vai sair desse pensamento externo, né, de que são políticos, políticos que eu digo assim, né, no geral, governo, ou que são outras pessoas, ou que é a sociedade que vai mudar, né? E aí eu também não estou dizendo que não são válidas essas revoluções, elas são muito válidas, mas aqui a gente está falando de um outro tipo de revolução, que é a revolução humana, né? Então agora a gente vai parar de olhar para fora e vai olhar para dentro, né? Para dentro da nossa própria vida. E aí, quando a gente fala de revolução humana, Ikeda Sensei falou para a gente, né, que a revolução humana é o maior benefício que a gente pode obter através da nossa prática. Né? Então, é através dessa mudança interior, é através da revolução humana. Aí vem uma pergunta que eu quero passar para vocês, né, que Sensei fala, que a nossa vida entra na órbita do próprio universo. Aí eu pergunto para vocês, o que é entrar na órbita do próprio universo? O que será que isso significa em termos práticos? Assim, por que eu quero entrar na órbita do universo? Né, assim, será que realmente eu preciso entrar? Não preciso, será que eu não posso só viver minha vida aqui, né? E aí a gente precisa lembrar que a gente faz parte do universo, né? A gente é um universo único, na verdade, né? Então, cada um de nós tem a gente não fala, né, de microcosmo e macrocosmo, então, cada um de nós é um universo, atenta à música, né? Universo particular, né? Cada um de nós somos um universo. Então, quando a gente entra em órbita com este universo maior, né? Não significa, por exemplo, que a gente vai conseguir, eu não sei, flutuar, por exemplo, mas significa que a gente vai conseguir enxergar a vida, vai conseguir enxergar os objetivos que são importantes para a nossa vida, vai conseguir enxergar a nossa missão como Bodhisattva na Terra, nesta vida, neste universo. Né? Então, o fato da gente conseguir, né, alinhar nosso coração, né, com este universo, é exatamente a possibilidade da gente entender, né,
o que danado a gente veio fazer aqui nessa vida, né? Nesse universo. Por que a gente está aqui? E aí eu digo mais, né, gente? Como a gente está falando de revolução humana, falando de budismo Nichiren, né? É a gente entender por que nós somos bodhisattvas da Terra. Veja que, né, assim, parece que é só um negócio de vou só me conectar com o universo. Tem um significado prático na nossa vida, porque quando a gente entende a nossa missão, né, a gente vai agir diferente, a gente vai ter objetivos diferentes, e aí, mesmo que a evolução humana seja olhar para a gente, quando a gente entende nossa missão de Bodhisattva da Terra, a gente vai conseguir olhar para o outro de uma outra forma. Né? E aí, como eu já estava dando spoiler lá no início, na sociedade, quando a gente fala de revolução social, né? A ideia é que essa revolução aconteça rapidamente, aconteça abruptamente, aconteça da noite para o dia, né? Mas essa revolução humana que a gente está conversando agora, né? Essa revolução humana do ponto de vista do budismo Nichiren, ela acontece gradativamente. Ela acontece todos os dias da nossa vida. E digo mais, ela nunca vai parar de acontecer, a não ser que a gente queira, né? Assim, a não ser que a gente diga, tá bom, eu não quero mais. Mas o ponto é que a nossa revolução humana vai acontecer até o fim da nossa vida, dessa vida, né? Dessa vida. Então, não é que a gente precisa entender aqui, né, que diferente daquelas revoluções sociais, né, que a gente luta por uma mudança e a gente quer ver aquela mudança, né, social, a gente quer ver aquela mudança política, econômica, essa revolução humana, ela é um pouquinho, eu não vou dizer que é difícil, mas ela é mais suave, digamos assim, da gente enxergar, certo? Mas a gente vai conseguir sentir essa revolução humana, essa transformação humana, né? Só que aqui é o ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês é que a gente precisa ter paciência. Eu acho que talvez nem paciência, mas benevolência, paciência, porque às vezes a sensação que dá, né, é que às vezes, não é todo dia, mas não é que às vezes a gente acorda assim e diz, caramba, eu faço daimoku, vou para atividade, faço tanta coisa, e aí parece que nada está adiantando. Não tem às vezes, de vez em quando, né? A gente tem essa sensação assim de que, nossa, eu acho que não, essa mudança, essa transformação, acho que não está acontecendo. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Mas se a gente olhar para a gente há 5 anos, há 10 anos, a gente vai conseguir perceber as mudanças que a gente já fez na nossa vida. E digo mais, aí aqui só tem líder, digo mais. Às vezes a gente fica assim, nossa, como é que esta pessoa que tem 40 anos de prática faz um negócio desse? Parece que não faz, né? E aí veja, imagina se essa pessoa não tivesse no processo de revolução humana, praticando o budismo de Nichiren. Né? Então, aí como eu falei para você, eu não sei, eita, eu já não sei nem se eu falei aqui ou se eu falei na outra reunião. Não, foi aqui. A revolução humana de cada um é particular. Né? O entendimento que cada um vai ter, a experiência que cada um vai ter, a vivência que cada um vai ter durante esse processo, né? Nossa, é impossível querer que a Venise venha correr na mesma velocidade que eu nem corro. Eu nem corro também, Venise. Né? Eu não posso exigir do outro, né, as minhas próprias experiências, a minha própria velocidade, digamos assim. Né? E aí, quando a gente começa a entender de fato essa revolução humana, a gente vai conseguir entender isso do outro também. Né? Porque eu acho que. E aí eu digo isso por mim, minha gente. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito reclamona, eu gasto muita. Eu queimo muito boa sorte reclamando, né? Eu sei que não é bom. Mas é o ponto da gente refletir, né? Porque quando a gente realmente entende, nossa, mas aquela pessoa está se esforçando tanto, nossa, aquela pessoa também está no processo de revolução humana, ela também está aprendendo, né? A gente diz assim, poxa, por que eu estou reclamando, né? Poxa, por que eu estou chateada, assim? Às vezes a gente fica até chateada com a pessoa, né? Mas o ponto principal é esse, assim, da gente
Eu acho que não é fácil, realmente, assim, não julgar o outro e olhar para si, né? Então, o meu processo de revolução humana, a minha transformação, né? Eu olhar para dentro de mim sem cobrar este olhar do outro. Eu sei que nossa, Patrícia falando aí até para... Minha gente, é difícil, né? Eu sei que é difícil, né? Por isso que eu estou dizendo para vocês desde o início que é para o resto da vida, que é para a gente, né, pensar nisso todos os dias que a gente acorda, né? Todos os dias quando a gente abre o olho, né? Porque senão a gente realmente não consegue. E aí a gente tem uma orientação do Ikeda Sensei que fala exatamente sobre essa questão de dignidade da vida, né? Sensei fala, revolução humana, consiste numa mudança em nossas ações e em nosso comportamento. E pensamento também, né, Sensei? Eu vou botar aqui e nossos pensamentos também, né? Então, quando uma revolução humana se propaga à família, ao país e ao mundo, aí veja só, né? Essa revolução humana de uma única pessoa vai se transformar na revolução não violenta em prol da paz mundial. Veja que o impacto é enorme. Né? Então, assim, a gente consegue... Se cada um de nós aqui, nós somos hoje 17 pessoas, né? 16. Se cada um de nós, né, começarmos a pensar dessa forma, agir dessa forma, né, propagar esse ensinamento, esse pensamento, né, essa forma de agir na sociedade, o impacto disso é gigantesco, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, a Patrícia está falando que é só para eu pensar em mim, só olhar para mim, né? Fazer essa mudança só em mim, mas todo mundo, né? Todo mundo não, mas cada um de nós fazendo isso, né? A gente vai gerar aquele chama lá, aquele efeito dominó, né? E aí a gente consegue atingir, né, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa cidade, por aí vai. Aí, seguindo nessa orientação do Ikeda Sensei, né, e essa aqui é fantástico, né, que ele fala de Eshofune, né, que é a inseparabilidade da vida e do seu ambiente. Então, o budismo de Nichiren é a religião da revolução humana, a qual ensina que, quando nós mudamos, nosso ambiente também muda. E aí, veja a imagem que eu coloquei para vocês aqui. A gente muda, a gente impacta o ambiente negativamente também, e positivamente, né? Então, durante as nossas orações, durante a nossa prática, a gente precisa pensar, nossa, como é que eu quero, né? Como é que eu quero impactar o meu ambiente? Será que eu quero ser, né, essa pessoa que vai chegar no trabalho, que já sai, não dá nem bom dia para as pessoas e sai reclamando, e aí você vê que se chega uma pessoa desse jeito no seu trabalho, já fica todo mundo no mesmo estado de vida, né? Ou será que a gente vai ser aquela pessoa que vai trazer iluminação, alegria, né? Tranquilidade, né? Para o ambiente de trabalho, para a família, qualquer lugar que nós estejamos, numa reunião, né? Como hoje, como acho que a gente estava, né? Qual é o meu papel no ambiente que eu estou, né? Então, a gente lembrar que a gente tem esse, eu vou colocar aqui, esse poder, né? A gente tem essa capacidade, né? Então, a gente consegue impactar o ambiente. O Eshofune funciona em todos os aspectos, viu? Então, assim, que a gente não se deixe impactar negativamente pelas pessoas ou pelo ambiente, mas que a gente possa ser esse agente de transformação do ambiente que nós estamos, né? Porém, sempre tem um porém, né? Transformar, olhar para si, né? Olhar os pontos, não vou dizer negativos, mas nossos pontos fracos que a gente tem, é fácil? Não é fácil. Né? Então, para a gente fazer essa transformação, para a gente fazer essa mudança, o que precisa? Precisa de coragem, né? Porque é muito mais fácil a gente se acomodar e dizer, não, mas deixa que Dorival vai trazer alegria para a reunião, eu venho aqui, fico, né? Não, deixa que Dorival resolve aí, né? E dizer, não, mas eu tenho também essa capacidade de chegar lá e, pessoal, vamos fazer uma reunião legal, né? Assim, eu poder colocar aqui, né, o meu melhor estado de vida para vocês e tudo mais, né? Então, esse processo de revolução humana, essa transformação,
exige coragem. E aí, mais uma pergunta para você. Eu não estou deixando ninguém responder, eu já estou respondendo, né? Mas é porque. E aí, quando a gente fala de coragem, especialmente no budismo Nichiren, do que a gente lembra? De quem que a gente lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Chico Quingo. Diga, São Pedro. Lembra da coragem de Chico Quingo? Oh, falou Shijo Kingo. Muito bom, trouxe uma pessoa, inclusive, né? A gente tem vários personagens, né? O próprio Ikeda Sensei, quando veio para o Brasil, em 1960. Mas, assim, de uma forma mais genérica, digamos assim. Toda vez que a gente fala de coragem, especialmente nos goshos, né? Exatamente, a gente traz a figura do Rei Leão, né? A gente fala sempre da coragem do Rei Leão, da força do Rei Leão, né? Então, para mudar, a gente precisa ter essa coragem do Rei Leão. E aí, aqui é que eu faço o gancho para a gente, né? Olhar, né, assim, nessa questão da gente ter esse coração do Rei Leão, né, esse que é o espírito de fundação da Soka Gakkai, do espírito do budismo Nichiren, né, e a gente consegue conduzir as pessoas, né, que estão ao nosso redor, né, para vibrar na mesma vibração, não, né, mas vibrar ali no mesmo estado de vida, na mesma sintonia que nós estamos, né, e aí o Gosho, as perseguições ao venerável, né? A gente aprende exatamente sobre o coração do Rei Leão, né? Que é considerado o espírito dos três presidentes da Soka Gakkai. E aí é por isso que a gente vai fazer esse gancho, né? De revolução humana com o Gosho, as perseguições ao venerável. Gostou, Dorival? Muito bom, muito bom. Parabéns, Patrícia. Então, a Patrícia, ela... Opa, saiu um pouquinho, Fui eu, peraí, vou mas voltar. já volta, já volta. Estão me escutando bem? Beleza. Então, a Patrícia, ela começou falando sobre a Revolução, e um ponto muito importante é que ela chamou o assunto de história, né? Mesmo ela tendo afirmado que não estudou a fundo história, mas ela soube resumir, ou melhor, ela soube o ponto fundamental da questão da revolução, né? Então, você perceber a essência das coisas é muito importante, né? Porque a base de todo estudo é você ter uma boa compreensão do que está estudando. Não adianta você só acumular muito assunto e não poder compreender aquilo que o essencial, né? O mais importante. E aqui no estudo do budismo, o que a gente procura em todas as atividades, principalmente a palestra, é a gente poder extrair essa essência da matéria. Não precisa se estender muito, se é uma matéria muito longa, né? Já dando aqui as dicas, porque o curso avançado de budismo é isso, é para nos treinarmos. Então, só dando fundo de cena aqui que a Patrícia iniciou, conhecer o passado para responder às questões do presente. Então, quando a gente estuda o passado, a gente tem uma compreensão maior do nosso próprio presente. E a gente é grato pelas pessoas que se empenharam no passado para que a gente pudesse ter muitas coisas que temos hoje, né? Então, ela lembrou ali da Revolução Francesa, 1789, Liberté, Égalité, Fraternité. São lemas que a gente ainda vive hoje, né? São coisas que influenciam bastante. E depois a Revolução Francesa é um dos marcos, né? Que dela se desenvolveu muitas outras. E o próprio Mark Guti, Sensei, ele estava fazendo essa revolução, né, no Japão, porque o Japão estava vivendo uma época muito difícil e precisava ter essa ruptura que a Patrícia tanto passou aqui, né? Que é a nossa própria revolução humana. Mas vamos ao Gosho, trecho do escrito, as perseguições ao venerável. Diz muito esse Gosho, ele diz muito sobre a coragem e a revolução humana. Aí eu vou pedir aqui uma ajuda, vou pedir para uma jovem,
Lívia, você pode ler para a gente o trecho do Gosho? Hai, Oba! as perseguições ao venerável. Cada um dos senhores deve reunir a coragem do Rei Leão e jamais sucumbir às ameaças de ninguém. O Rei Leão não teme outros animais e, da mesma forma, agem seus filhotes. Os caluniadores são como raposas que uivam, mas os seguidores de Nichiren são como os leões que rugem. Tá mudo. O microfone. Oi, agora eu voltei. Chegou. Beleza? Então vamos lá. Então, o Nichiren Daishonin, ele estava falando sobre coragem, né? Mas o que é essa coragem? Então, a gente vê muito que também o nome coragem também tem um significado de fé. Então, fé também é coragem. E para quem, né, aonde foi que ele escreveu essa carta? Ele escreveu no Monte Minobo, quando ele estava retirado, né, em 1276, em meio a tumultos, perseguições. Quem estudou sobre as principais perseguições da Nichiren Daishonin vai ver que a perseguição de Atsuhara foi uma das perseguições, assim, muito, eu não digo severas, mas muito importante para a história do budismo em Nichiren, porque foi a perseguição que foi feita para os seus discípulos, né, seus seguidores. Então, essa perseguição não estava mais somente direcionada a Nichiren Daishonin, mas todos aqueles que praticavam o budismo em Nichiren na época, né? Na época, naquela região do Monte Fuji, né, onde ficava a província de Atsuhara, está havendo uma propagação muito grande do budismo em Nichiren. E isso, né, causou uma inveja nos monges da época e perseguição de autoridades contra os discípulos. Naquela época, quem estava na frente da, da propagação era Nico Shonin, né, que estava na frente daquele empreendimento do Cocirufo, né, daquela região. O que é mais importante, né? Daishonin lembra alguns dos incidentes mais importantes de sua vida e orienta seus discípulos a reunir a coragem do Rei Leão. Então, Nichiren Daishonin estava direcionando essa carta para todos os discípulos, né? Inclusive para todos nós nos dias de hoje. Aí pode passar. Aí a gente tem aqui várias figuras, né? O coração do Rei Leão é o nosso próprio coração. Então, a gente vê aqui que a gente também integrou, né, aqui a revista 10. E na revista 10 ela vem trazendo essa abordagem muito interessante, porque a gente tem ali, né, cenário de famílias, a gente tem ali comida, né, que é a coisa mais gostosa na vida do que, né, ter comida, ainda mais com a família. Aí diz assim, né, que no início as crianças acompanham seus pais, observando, né, e depois, aos poucos, as crianças passam a participar também do preparo das comidas, né? Aí no começo apenas os observa, no outro momento coloca a mão na massa, ajuda a misturar os ingredientes, até que finalmente consegue preparar o prato sob supervisão dos pais, no caso. Se queremos aprender a cozinhar, é importante seguir uma receita ou repetir o passo a passo de uma pessoa mais experiente, não é verdade? No fim do processo, teremos algo para degustar. Agora, para ficar gostoso, depende unicamente do nosso desejo de fazer o melhor. E, claro, treinar muito, né? Porque você chega à perfeição a partir da prática, né? O fato é que possuímos a capacidade de preparar bem qualquer receita, se esse for o nosso objetivo. Então, tudo é com base num objetivo. A gente consegue um bom resultado. O trecho dessa carta, cada um
dos senhores deve reunir a coragem do Rei Leão. Foi sublinhada pelo primeiro presidente da Sogakai, que foi Saburi Makiguchi, né? Então, ele colocou em evidência essa questão da coragem. Pode passar para o próximo. Aqui temos mais figuras. Então, o que temos aqui? Comida. Oba! Pratos deliciosos. Chega a dar água da boca. Mas uma outra imagem também chamou muito bem a atenção, né? Que essas pessoas que estão aí são mestres na cozinha, são especialistas, né? São habilidosos cozinheiros. Então, pessoas que já detêm, já dominam essa prática, né? Então, são verdadeiros mestres, né? Aí ele coloca aqui: o chefe que prepara o prato não depende de ninguém e pode oferecer uma comida saborosa às pessoas, bem como ensiná-las a preparar também. Essa intenção só traz coisas boas, porque ensinar é a melhor forma de aprender, né? Então, quanto mais você ensinar, mais você também está aprendendo, tá? No trecho final, da Shonin utiliza a expressão seguidores de Nichiren, que para nós, né, somos nós praticantes. Essa é uma referência àqueles que construíram um profundo laço de mestre-discípulo com o Daishonin. Então, no escrito, ele combateu e venceu todos os tipos de poderosos inimigos e mais severas perseguições. Então, Nichiren Daishonin está incentivando com o próprio exemplo, né, na sua carta para os discípulos, que ele mesmo enfrentou condições rigorosas e difíceis para qualquer ser humano e conseguiu vencer todas. O mestre ensina seus discípulos, os quais se tornam seus companheiros. Quando criamos essa unidade de mestre-discípulo com o Ikeda Sensei e fazemos com que outras pessoas também o criem, no mesmo instante, ganhamos verdadeiros amigos. Então, assim, é fortalecer, né, a partir dessa ação. Aí vamos à próxima. Pronto. Todos possuem dentro de si o coração do Rei Leão, né? Daishonin encoraja seus discípulos. Cada um dos senhores deve reunir a coragem do Rei Leão. Então, essa coragem do Rei Leão, como a Patrícia estava explicando, né? O leão é uma simbologia. E a simbologia, em todo empreendimento, é muito importante, porque a partir disso, nos motiva dentro de um ensinamento do mestre. Então, temos ali Tetsuya Saburo Makiguchi, Josei Toda e Daisaki Kida, né? Os três grandes mestres que enfrentaram também dificuldades e perseguições e, sem exceção, venceram no final, né? Quando o Nichiren Daishonin, ele incentiva também os discípulos que, quem lembra, né, foi conhecido como os três mártires de Atsuhara, porque quando os seus discípulos estavam sendo perseguidos, eles venceram porque não abandonaram a fé. Em nenhum momento, nenhum deles abandonaram a fé, né? Aí, Sensei, pode passar. A essência do budismo de Nichiren. Lembra que eu falei sobre a gente encontrar a essência da matéria para poder transmitir com o coração? Então, vamos lá, próximo. Cada um dos senhores, todos nós, sem exceção, possuímos dentro de nós o coração do Rei Leão. O fator essencial para fazer despertar essa coragem é a fé fundamentada no espírito de unicidade de mestre e discípulo, né? E a melhor forma de a gente poder encontrar com o mestre é a partir de tudo aquilo que ele escreveu, né? Temos aí tantas orientações, a nova revolução humana, né? E temos aqui um estudo do Sendi, que são escrituras do Nichiren Daishonin na sua íntegra. Então, assim, a gente tem todo uma base de estudo para poder fortalecer essa nossa relação de mestre e discípulo. Próximo. O coração... sim. Explanação do Sensei.
A Socagatai é um encontro de leões, né? Todos estão se sentindo leões? Ah, maravilha! Se nós nos tornarmos um leão, venceremos qualquer forma de adversidade. Leões são fortes, nada temem. E se recitarmos Nam-myoho Renge-kyo, do rugido do leão, aniquilaremos todas as funções da maldade. Nada consegue impedir o coração dos leões, não é mesmo? Vamos lá? O coração do rei leão consiste no espírito de jamais abandonar a fé, o espírito de jamais ser derrotado, o espírito da Soka Gakkai. É lutando contra as dificuldades e vencendo-as que atingiremos o estado de Buda. Por isso, devemos reunir a coragem do rei leão. Fé é outro nome para coragem, de continuar seguindo sempre em frente. Então, assim, é muito importante essa questão da fé, né? Então, fé, ela significa também coragem. Então, se eu tenho fé, eu tenho coragem. Eu consigo enfrentar. E outro ponto importante aqui é que esse, esse, esse espírito de luta de cada um de nós vencer essas dificuldades, na verdade, é vencer nossas próprias fraquezas, é vencer nossas próprias limitações. Muitas vezes a gente tem uma responsabilidade de poder estar em uma atividade e muitas vezes a gente, por um motivo ou outro, não consegue ou deixa de fazer aquilo que se propôs a fazer, né? E dessa forma você está sendo levado pelo próprio coração, né? Mas quando a gente faz esse Nam-myoho Renge-kyo do rugido do leão, a gente consegue quebrar essa barreira, né? Que é a nossa própria, como a Patrícia falou, evolução humana. Próximo. O filhote do rei leão também é um rei leão. Tem uma foto de um filhote de leão, o olhar daquele filhote, né? Quando eu vi aquela foto, o olhar do filhote é o mesmo olhar do leão adulto. Então, assim, é muito expressivo. Então, essa frase, ela se encaixa muito bem nessa simbologia do leão. Por isso que, quando se fala de coragem, qual é o símbolo que a gente tem, né? Então, o filhote do rei leão também é um leão. Daishonin também equipara o Sutra do Lótus, o rei dos sutras, ao rei leão. Então, o Sutra do Lótus é o rei dos sutras. Aqueles que abraçam esse sutra alcançarão a condição de vida de um rei leão, intrépido e confiante, como ele indica ao assegurar: será corajoso como o rei leão. Por essa razão, quando recitamos o Nam-myoho Renge-kyo do rugido do leão, escreve ele: que doença pode, portanto, ser um obstáculo? Então, isso é uma certeza que o Nichiren Daishonin está passando para todos nós. O fator fundamental para combater o obstáculo e as maldades reside em nosso próprio coração. Lembra que a gente aprofundou nisso, nessa questão? Por mais colossal que possa se mostrar o obstáculo ou a maldade, não há motivo para temê-los. Antes, o que deveríamos temer é a manifestação do coração que cede e se curva diante das ações maléficas. Poxa, como ele tira de deixamento profundo, né? Ou do coração que se amedronta diante das maldades. Então, isso que devemos temer, né? O nosso próprio coração. O segredo da vitória se encontra em não ser derrotado em seu coração. Isso é, em permanecer invicto no espírito. O que importa é o coração. Vencedores no espírito são vencedores na vida. Isso é muito profundo. Maravilhoso. E agora eu chamo o nosso Mirai Bucho, né, da nossa RN, Guilherme, é com você. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir direitinho?
Aí eu vou começar a minha parte. É sobre os 17 indicadores que foram explanados pelo Sensei. Ele falou isso numa ocasião em que ele estava... isso nos Estados Unidos. Ele estava reunido com jovens, né, com a divisão dos jovens, e aí ele comentou sobre a filosofia de vida do Sr. Toda, né, do Toda Sensei, com eles, né, e assim, ele discutindo exatamente o significado de revolução humana, porque a gente falou assim, a Patrícia falou, o Dorival falou sobre a revolução humana como um todo, mas ele vai, o que significa na prática, na vida, né? Então, o Sensei, ele sempre teve como é que fala, esse carinho com as pessoas em realmente falar sobre essas coisas de um jeito mais pessoal, ou até mesmo, ele até fala assim que o próprio José Toda, uma das grandes realizações dele foi explicar esses complexos ensinamentos do budismo, porque se a gente ficasse assim a noite toda estudando, a gente ainda não ia chegar nem, acho que nem 1% da complexidade desse ensinamento, né? O budismo é quase científico, né? De tanta coisa que tem. E aí ele fala que ele conseguia fazer essa explicação numa linguagem atual e de fácil compreensão. E assim, atualizando sempre, né? Porque isso naquela época, quando o Toda Sensei estava ensinando, era anos 30, anos 40, anos 50, né? Então, assim, já era outra linguagem, né? Diferente do Daishonin, né? Do século XIII. E aí, mesma coisa hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está em 2023, aí já mudou bastante coisa, né? A questão de linguagem, de como a gente explica essas coisas para as pessoas, né? Aí o filósofo britânico Alfred North Whitehead, ele é de 1861 até 1947, ele escreveu, né? Seus princípios da religião podem ser eternos, mas a expressão desses princípios exige contínuo desenvolvimento. Então, Nichiren, lá há 700 e poucos anos atrás, né, ele evidenciou esse ensinamento, e até hoje a gente estuda sobre ele, né? Mas assim, sempre atualizando, sempre renovando. Aí ele fala assim que, continua, né? Na sociedade japonesa, o estado de Buda era considerado por muito tempo uma condição alcançada somente depois da morte, né? A própria Nichiren Shoshu, né? A Nembutsu, né? Todos os outros sutras, todos os é, é, outros templos sempre falavam sobre essa coisa de só depois que você morrer, dá o dinheirinho aqui, passa aqui, né, no meu templo, deixa a gorjeta, que aí você vai ter um espacinho lá. E enquanto que Nichiren sempre foi muito mais humano, né? Isso desde aquela época. Aí introduzir esse novo conceito de revolução humana, Toda Sensei elucidou, né, e aprofundou a compreensão das pessoas sobre o estado de Buda, né, expondo que como uma meta de aperfeiçoamento pessoal. E é justamente interessante, né, o Toda Sensei, assim como o Makigochi, eles eram educadores, então, assim, a visão deles de educador também fez uma diferença ali na compreensão desse ensino, porque aí eles conseguem deixar um jeito muito mais objetivo, né, do que um religioso, assim, um monge, um bonzo, né, que eles têm uma visão muito mais diferente, né. Aí nosso objetivo ao nos dedicar à prática budista é a revolução humana. A gente desejava que os jovens que estavam presentes naquela ocasião percebessem, né, que o budismo de Nichiren é o ensinamento da revolução humana, né? E aí ele prosseguiu, né? Nossa vida, nossos corpos físicos são entidades do Nam-myoho Renge-kyo. Revolução humana significa manifestar o estado de vida de Nam-myoho Renge-kyo. Aí pode passar o slide. Aí ele começa, né? Em primeiro lugar, a saúde. Aí passa mais um. Esforcemo-nos para demonstrar provas reais da fé.
vivendo de maneira saudável. Todos, naturalmente, temos nosso próprio destino. Mas, falando de modo geral, não podemos dar o máximo de nós no trabalho se nossa saúde estiver comprometida, né? Obviamente, somos de carne e osso e não há como escapar de ficar doente algumas vezes, mas devemos sempre recitar o nome Horigekyo com seriedade pela saúde e nos empenhar profundamente para alinhar nossas vidas ao ritmo fundamental do universo. Aí, né, falando sobre a questão de ficar em sintonia com o universo, ficar em sintonia com nós mesmos, né, nossa própria vida, e ficar assim, fora de condição, né? Não só na questão de não poder participar das atividades, mas também na própria vida, né? A gente fica sem condições de fazer qualquer coisa quando está doente. Então, é justamente evitar essa condição. Claro que não ficar imune, né? A gente não consegue ainda, essa tecnologia ainda não foi desenvolvida, mas, assim, a gente, como vamos enfrentar isso que faz a diferença. Ele continua, né? Sem oração e esforços como esses para conduzir uma vida bem equilibrada, não poderemos afirmar que estejamos praticando adequadamente, né? E esses últimos anos provou, né? Está provando ainda, né? Que a nossa sociedade ainda é muito frágil essas questões da saúde, tanto mental quanto física, né? Porque a mente também ela fica doente, né? E assim a gente tem o mundo inteiro tá enfrentando isso ainda, né? O Covid foi só um dos elementos, né, dessa equação. E uma coisa que a juventude sempre discute é sobre a questão mental, né? Sobre a questão como é que é o nome? Poxa, fugiu o nome. A depressão, né? É um negócio que é muito sério, né? As pessoas falam como se fosse terça-feira, né? Na depressão. Mas é uma condição bem severa, né? Aí pode passar para o segundo indicador apontado por ele é a jovialidade. Aí passa mais um. Manter um espírito jovem por toda a vida é um indício de revolução humana. Aplicar-nos com máxima energia à prática budista e continuar nos polindo e desenvolvendo incansavelmente nos impedirá de perder nossa juventude espiritual. Eu às vezes me pego reclamando um pouquinho assim, né? Só um pouquinho sobre as coisas da atualidade, porque assim, até mesmo a minha como é que fala? A minha geração já tá ficando um pouquinho para trás, né? Em algumas coisas. Aí eu fico, poxa, mas eu acho que na verdade isso é coisa minha mesmo, porque pessoal, né? Porque se a pessoa, mesmo com 70, 80 anos, consegue acompanhar, né? Claro que num ritmo diferente, mas consegue, né? Questão de usar o celular, o smartphone, é difícil, mas assim, vai pegando jeito. Até a questão de conversar com uma pessoa mais nova também, né? Se atualizar, né? Atualizar os assuntos. Aí pode passar para o terceiro ponto, né? Que Shinichi especificou, foi a boa sorte. Aí o que é boa sorte aqui para o budismo? Opa, quase que eu faço. Ele fala que, dando continuidade à recitação do Nam-myoho Renge-kyo, dedicando-nos ao Konserufo e triunfando como budistas na nossa vida diária, adornamos de boa sorte a nós e a nossa família. Em nossa sociedade turbulenta, essa boa sorte nos protege e traz vibrante prosperidade. É justamente uma coisa que a gente sempre escuta falar, né, dos outros membros e veteranos, né, sobre a questão de boa sorte, né, que até mesmo uma coisa que a gente acha que as pessoas falam que coitadinho, né, poxa, isso aconteceu com fulaninho, mas assim, uma boa sorte da pessoa conseguir se desenvolver depois daquilo, né, porque você vê as coisas por outro ângulo, e aí aquela coisa que era terrível pode ser uma oportunidade. Então, a boa sorte é isso também. E, claro, né, poxa, podia ter sido pior, né? Aí a proteção dessa boa sorte, né, que vai acumulando ao longo da vida.
Aí, em quarto lugar, o Schmidt ele citou a sabedoria. Aí, sabedoria é diferente de inteligência, né? Sabedoria é a questão da experiência e da forma como a gente vê o mundo, né? E aí ele fala, né? Ao nos esforçarmos para nos aperfeiçoar como seres humanos e crescer como líderes efetivos da sociedade, devemos lapidar nossa sabedoria e intelecto. Negligenciar esses aspectos destinará à derrota na sociedade. Então, a gente está à frente, né, da sociedade como líder, assim, de questão de influenciar, né, as pessoas para um modo mais humano, né, que a pessoa ela tá ali naquele, né, fechado naquele corredor, que não consegue ver outra coisa. A gente não, a gente consegue expandir, né, a nossa visão e levar as pessoas, tirar as pessoas dessa sombra, né? Não ficar seguindo cegamente algum, alguma mania, algum costume errado da sociedade, né? Aí, em quinto lugar, ele fala sobre a paixão. Aí ele explica, né? Legítimos praticantes do budismo de Nichiren Daishonin possuem ardente paixão e devoção ao Conserufo, que revigora a sua vida. Podemos ter toda a inteligência do mundo, mas sem paixão seremos iguais a mortos-vivos. Ele dá esse exemplo bem direto, né? A paixão também é requisito para a felicidade. O fato de sermos felizes ou infelizes na vida é definido em grande parte pelo grau de intensidade da nossa paixão. É interessante que isso também tem a ver com motivação, né? Qual o motivo de eu fazer tal coisa, né? Qual o motivo de eu continuar é, é, me dedicando àquilo, né? Realmente a gente, eu percebi assim que nesses anos aí desde 2020 a gente deu uma esfriada, né? Por causa do lockdown, mas assim, como faz a diferença a paixão? Porque a gente fazer isso, o próprio Conserufo, né? De fazer isso com vontade, a gente vai conseguir, acho que até ultrapassar o que a gente esperava, né? A gente tem uma expectativa, a gente consegue ultrapassar ela. Em sexto lugar, a gente menciona a convicção. A revolução humana consiste num brilhante reflexo de nossa firme crença. Sem filosofia de vida e sólida convicção, somos um navio sem bússola. Sem ter ideia da direção que devemos tomar, seremos arrastados pelos ventos do destino e terminaremos como um navio que naufraga nos recifes. É muito boa essas associações que o presidente Queda fazia, né? Que ele é um verdadeiro poeta, né? Que ele consegue realmente usar um exemplo como explicação, né? Porque a gente sabe muito bem, né? Que o navio ele precisa de uma direção para poder se guiar, né? Ele não consegue só fazer no olho, né? Então, assim, é interessante esses exemplos e ele meio que é óbvio, né? A gente precisa ter essa direção, esse direcionamento, né? A própria HK, ela fala sobre isso, né? A gente sempre tem um objetivo, sempre tem uma meta, mas assim, aquilo ali é feito para movimentar, né? Para a gente sempre estar praticando nossa revolução humana. Aí o sétimo e último indicador da revolução humana, explicou o Schmitt, é a vitória. Aí é a conclusão de tudo, né? Tudo que a gente viu, ele tem esse fechamento. O budismo é uma batalha para vencer. A evolução humana é alcançada obtendo-se um êxito após o outro. Uma vida vitoriosa é uma vida de revolução humana. Tudo na vida e no Conserufo é luta. Ser vitorioso é o caminho para se comprovar a justiça e a verdade. Depois de apresentar nesses 7 indicadores, saúde, jovialidade, boa sorte, sabedoria, paixão, convicção e vitória. Gente, ele salienta, né, o desenvolvimento da compaixão como um fator essencial, né, para os praticantes do budismo. E aí, justamente, né, para resumir, né, despertar para a nossa missão como bodhisattvas da Terra é crucial, né, para a revolução humana. E a dedicação alegre e audaz
com o Cerufo constitui a evidência da revolução humana, né? Então é evidenciar, né? Não só guardar para si, né? A gente, às vezes a pessoa, a gente nem percebe, mas as pessoas percebem, né? As pessoas de fora. Aí para terminar, né? A Soga Gakkai estende a mão àqueles que mais sofrem e se empenha para ajudá-los a reerguer o ânimo. Os 3 primeiros presidentes da Soga Gakkai devotaram a vida a esse propósito. Então, a minha parte é só, concluo aqui e chamo a Venise para o fechamento. Chama a Venise e ela foge. Muito obrigada, Guilherme. Que gostoso, não é, gente? Falamos de revolução humana, falamos de coragem, aprendemos um pouco, relembramos e aprendemos um pouco mais. A revolução da sociedade, ela acontece devagarinho, e de repente ela, né, se concretiza, mas a nossa revolução humana é ali, ó. Mas não pode desistir, tem que persistir, tem que estar se analisando para não deixar a coisa, né, a gente ficar ali escoradinho, o mundo passando, porque o ano, ele tem 365 dias, ele vai acabar, vai depender de mim, né? Como é que eu vou estar no final desses 365 dias? Ele vai existir, mas como eu estarei? De que maneira? Esses 3 últimos anos, como nós crescemos, né? Nós nos desenvolvemos, nos tornamos melhores, né? Nós conversamos hoje sobre isso no Gongyokai, na comunidade Olinda, como nós estamos melhores do que quando entramos nessa pandemia. Somos vitoriosos porque vencemos, né? Somos sobreviventes vitoriosos. Aí, para complementar, eu uso aquele livrinho básico que eu disse, né? Que pode existir uma história mais maravilhosa do que a sua? Com certeza, é só minha. O sensei diz o seguinte: a coragem do Rei Leão, a força para lutar sem temer nenhuma dificuldade, existe dentro de todos nós. Então, por isso que o Nichiren diz reunir a coragem, porque é reunir algo que a gente já tem, não é buscar fora, né? O leão, como o Dorival explicou, como a Patrícia também explicou, denominado rei dos animais, ele é capaz de vencer o que aparecer à sua frente. Eu jamais irei num safari, dar de cara com o leão. Deixa ele lá, eu fico aqui, eu gosto muito do leão, mas eu quero ir lá na casa dele. Então, o Daishonin diz que, assim como o Rei Leão, né, ele ultrapassou muitas dificuldades, perseguições, né, foram 27 anos direto de perseguições, e com coragem imperturbável. E nessa passagem que a gente estudou, ele instiga os discípulos, que também estavam enfrentando severas perseguições, a fazer o mesmo que ele, que o Rei Leão não teme outros animais, e da mesma forma agem os seus filhotes. Nós somos filhotes do Rei Leão, não é isso? Aprendendo sempre. O sensei diz, quando os discípulos se unem em espírito ao mestre, eles conseguem ativar a mesma condição de estado de Buda do mestre, e superar qualquer sofrimento ou dificuldade. Então, não há nada a temer. Aí, mesmo que os outros se oponham ou falem mal de nós, não representarão obstáculos verdadeiros, mas pequenos aborrecimentos no caminho do Koseirufo. Que sensei maravilhoso, né? Que mestre nós temos na nossa vida. Então, nós começamos agora a nossa jornada pelos Gongyokai, né? Os 72 anos da divisão feminina do mundo, com corpinho e saúde e disposição de 28, tá? Vocês fiquem cientes disso. Então, revolução humana se faz um pouco, né, a cada dia e em meio à sociedade, né, no nosso dia a dia, não tem como a gente fugir disso. Temos que nos revolucionar a cada dia. Isso que me conquistou quando eu conheci o budismo, porque desde a minha 5ª série, eu já entendia isso, que hoje eu sou diferente de ontem. Eu não posso ser a mesma pessoa, porque eu vivi 24 horas, então eu sou outra pessoa, uma pessoa melhor. Aí quando eu encontrei o budismo,
o discurso do presidente Ikeda, que ele dizia bem isso, que hoje você é diferente de ontem, e você vai ser amanhã, você tem que ser amanhã melhor do que hoje. Então, isso me conquistou. Eu me encontrei no budismo por esse motivo. Então, assim, nós temos que fazer essa luta conosco mesmo, de nos transformarmos, né, enfrentarmos as dificuldades, para poder sermos cada vez melhores, né. Agradeço a paciência, a disposição, excelentes palestras, né, excelentes gongyokais, os DS, por favor, né, DFJ, DMJ, apoiando a DF, porque ela é a locomotiva que começa os aniversários, né, então, assim, a gente está a todo vapor, fazer nossos Gongyokai cheio de revolução humana, e as palestras também, e vamos nos transformar cada vez mais. Muito obrigada, parabéns a todos. Ó, e um especial coraçãozinho para Lívia e para Guilherme, né? Eu não posso. Jovem na reunião é muito gostoso, o coração fica feliz. Vamos tirar uma fotinha. Quem vai? Dorival. Dorival? Eu estou mudo aqui. Oi. 1, 2, 3, testando. Olá, todos preparados? Peraí, tem que aparecer mais pessoas aqui na minha tela, só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Agora sim. Apareceram vocês? 1, 2, 3. Sensei! É, agora, eu